Olá, meu nome é Matheus Souza, eu sou professor de endodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo e estou aqui hoje para conversar um pouco mais sobre o motor Sensory da Schuster Equipamentos Odontológicos, conversando um pouco mais sobre a composição de todos os elementos que envolvem a aquisição do dispositivo, a montagem a ponto de deixar ele em condições de utilização no canal radicular, algumas informações importantes sobre o funcionamento do dispositivo e ainda algumas ferramentas e opções nos 3 módulos de utilização que o dispositivo Sensory apresenta quando nós estamos preparando o canal radicular. Quando o dispositivo Sensory ele é adquirido, ele se apresenta nesse formato de box, onde nós vamos abrir o conteúdo e nós vamos explicar um pouco sobre cada um dos componentes que integram a aquisição do motor endodôntico desenvolvido pela Schuster Equipamentos. Então, ao abrir aqui o motor, nós vamos nos deparar com 4 itens principais, tá? Que seria a central de comando, correspondendo à base do equipamento, a peça de mão, o contraângulo e 3 caixas de acessórios. Nós vamos tirar cada um desses componentes aqui da caixa e explicar um pouquinho o funcionamento e a função de cada um desses componentes. Primeiramente, nós temos aqui a central de comando ou a base do aparelho. Por aqui serão acionados todos os comandos do dispositivo Sensory para o preparo do canal radicular durante o tratamento endodôntico. Na sequência, nós temos a peça de mão, onde se encontra o motor, que fará a preparação do canal radicular e que fica inserida ou posicionada na base do equipamento. Acoplada a essa peça de mão, nós temos o contraângulo. Tá? Esse contraângulo ele é essencial para fazer a acoplagem da lima endodôntica e, consequentemente, na sequência lógica do tratamento endodôntico, fazemos o preparo do canal radicular. E aqui nós temos 3 caixas com acessórios que serão essenciais para o funcionamento de todo o equipamento. Tá? Na primeira caixa, nós temos 2 luvas de silicone. Essas luvas de silicone elas são autoclaváveis, tá? E elas são acopladas ao contraângulo, tá? Para a realização durante o preparo do canal radicular, certo? Essas luvas de silicone, como já mencionadas, elas são autoclaváveis, podem ser esterilizadas e reutilizadas durante a realização do tratamento endodôntico. Ainda nessa primeira caixa, nós temos um dispositivo denominado de testador do motor endodôntico Sensory. Ele é acoplado em uma entrada apresentada pelo motor e é feita toda uma conferência do circuito, se o circuito está ok e pronto para ser utilizado, certo? Ainda dentro dessa primeira caixa, nós temos as alças labiais, que serão acopladas ao dispositivo do localizador apical e que são imprescindíveis para o fechamento do circuito e determinação do comprimento de trabalho quando o dispositivo é utilizado na função de determinação da odontometria. E ainda 2 posicionadores de stops de silicone para as limas endodônticas ou quando nós temos uma dificuldade de conexão do eletrodo do localizador apical. Esses dispositivos conseguem fechar o circuito e também auxiliar no estabelecimento da odontometria. E por fim, nessa primeira caixa, nós temos os adaptadores de luz LED do dispositivo Sensory. Esses adaptadores eles serão acoplados ao contraângulo, que vai estar previamente acoplado à peça de mão, e vão auxiliar na emissão de uma luz LED de baixa intensidade, que tem como principal função favorecer o acesso, a iluminação e o trabalho no interior do canal radicular quando estamos realizando a terapia endodôntica.
Bom, na segunda caixa de acessórios do dispositivo Sensory, nós vamos encontrar os acessórios relacionados à odontometria, a medida do comprimento do canal radicular. Então aqui nós temos os eletrodos de conexão para a alça labial e para o eletrodo de conexão à lima endodôntica. Aqui nós temos o suporte dos conectores que serão acoplados no intermediário da lima endodôntica para o fechamento do circuito e consequente determinação do comprimento de trabalho. E por fim, nós temos um cabo de conexão que vai estabelecer uma conexão entre a peça de mão e o dispositivo Sensory para que seja trabalhado no terceiro modo de função que o dispositivo apresenta, ou seja, à medida que nós estamos preparando o canal radicular, nós também conseguimos estabelecer em que limite esse preparo está atingindo. Então, esses três componentes fazem parte da segunda caixa de acessórios do dispositivo Sensory. Na terceira caixa de acessórios do dispositivo Sensory, nós vamos encontrar aqui a fonte de energia para a base do aparelho, certo? Para a nossa central de comando. Essa base ela vai ser carregada por meio desse dispositivo toda vez em que nós tivermos uma redução ou o término da bateria do dispositivo. Lembrando que a peça de mão ela pode ser carregada tanto na base do aparelho quanto por meio do dispositivo USB, que é conectado tanto na peça de mão quanto na central de comando do dispositivo. Bom, então estes são todos os componentes que estão incluídos na aquisição do motor endodôntico Sensory desenvolvido pela Schuster Equipamentos Odontológicos. Todos esses dispositivos eles serão de grande valia tanto para o preparo do canal radicular, quanto para o estabelecimento do nosso limite apical de preparo, quanto para a visualização do campo operatório. Então, todos esses dispositivos que se apresentam aqui em cima da mesa estão incluídos na aquisição do produto e são essenciais para o desenvolvimento da nossa terapia endodôntica. Em relação à montagem do equipamento, para deixá-lo em condições de uso, nós temos aqui a central de comando, a peça de mão, o contra-ângulo, a luva de silicone, o dispositivo LED e ainda um adaptador para lubrificação do contra-ângulo. Nós vamos explicar um pouco como que funciona a montagem de todo esse equipamento. Então, primeiramente, nós temos aqui a peça de mão e o contra-ângulo que será acoplado a essa peça de mão. Nessa peça de mão existem 6 opções de ângulo para a acoplagem desse contra-ângulo à peça de mão do dispositivo Sensory. Isso devido a dificuldades de posicionamento do motor, dependendo da limitação de abertura bucal do paciente e dependendo de um caso específico. Na acoplagem padrão do contra-ângulo à peça de mão, nós simplesmente fazemos o encaixe do contra-ângulo na peça de mão. Existe a opção de utilizarmos a luva de silicone autoclavável por cima, recobrindo esse contra-ângulo, auxiliando na manutenção da cadeia séptica para o preparo do canal radicular. Lembrando que essa luva de silicone ela é autoclavável, pode ser esterilizada e dessa forma auxiliar no controle de infecção. Em relação ao dispositivo de luz LED, ele deve ser acoplado à peça de mão do dispositivo Sensory e encaixado no contra-ângulo do mesmo dispositivo. Dessa forma, toda vez que nós acionarmos o botão do motor endodôntico na peça de mão, o dispositivo vai emitir uma luz LED de baixa intensidade no intuito, como falamos anteriormente, de favorecer a visualização do campo operatório e auxiliar no preparo do canal radicular, como nós podemos visualizar no seu acionamento. Então, toda vez que nós estivermos trabalhando no canal radicular e esse dispositivo estiver acoplado à peça de mão e ao contra-ângulo, nós teremos esse recurso para nos auxiliar durante o preparo do canal radicular, favorecendo a visualização juntamente com a luz do refletor da nossa cadeira odontológica, do nosso microscópio odontológico, sempre buscando otimizar a realização do nosso preparo. E por fim, toda vez que nós desacoplarmos tanto o dispositivo de luz LED quanto o contra-ângulo do nosso dispositivo Sensory,
nós temos esse adaptador que deve ser encaixado na base do contraângulo para que então nós consigamos fazer a lubrificação dessa peça de mão. Isso aumenta a longevidade de utilização do nosso dispositivo e evita algumas complicações pelo excesso de uso do equipamento. Algumas informações importantes sobre o funcionamento do dispositivo Sensory. A primeira delas diz respeito ao carregamento da bateria desse dispositivo. Tanto a base, nossa central de comando, quanto a peça de mão possuem indicadores individuais de bateria. Na central de comando, o indicador individual de bateria pode ser visualizado no display do equipamento, enquanto que na peça de mão, o indicador individual de bateria pode ser visualizado na própria peça de mão, no seu término. Em relação ao carregamento da bateria da central do comando e da peça de mão. A central de comando pode ser carregada diretamente na luz. Nós acoplamos essa peça à base do dispositivo e o carregador simplesmente é conectado em uma tomada de luz. Em relação ao carregamento da bateria da peça de mão, ela pode ser feita via wireless, simplesmente deixando a peça de mão repousada sobre a base do dispositivo. Se nós quisermos acelerar esse processo de carregamento da peça de mão, nós podemos acoplar esse dispositivo na peça de mão do dispositivo Sensory e a entrada USB na nossa base do aparelho que está sendo conectada e carregada na tomada de luz. Por meio desse dispositivo, nós vamos ter um carregamento mais rápido da peça de mão. Mas lembrando, a base central de comando pode ser carregada diretamente na tomada de luz e existe a opção de a nossa peça de mão do dispositivo Sensory ser carregada via wireless, simplesmente repousando a peça de mão na base na nossa central de comando. Uma outra função importante que precisa ser explicada do dispositivo Sensory diz respeito ao modo de economia da bateria do dispositivo. Após 5 minutos de inatividade, a central de comando ela entra em modo standby, enquanto que após 3 minutos de inatividade, a peça de mão entra nesse modo standby, favorecendo a economia de bateria e, com isso, aumentando o tempo de uso do dispositivo sem a necessidade de conectores e sem a necessidade do carregamento das suas respectivas baterias. O dispositivo Sensory coloca à disposição do usuário 28 sistemas entre rotatórios e reciprocantes, além de 2 programações individuais para modo rotatório e para modo reciprocante. As luzes que nós conseguimos ver no display nos permitem programar manualmente determinadas funções para um respectivo sistema, como por exemplo torque, velocidade, acionamento do auto-reverso, entre outras funções. Enquanto que para outros sistemas, conforme nós podemos observar aqui no dispositivo, algumas luzes do painel se encontram acesas e algumas luzes do painel se encontram apagadas. As luzes que se encontram acesas são as funções que nós conseguimos programar e adequar manualmente, enquanto que as luzes que estão apagadas são as funções que já vêm pré-programadas pelo dispositivo Sensory para que o respectivo sistema seja utilizado da forma mais adequada no interior do canal radicular. Dependendo da função a ser executada ou do sistema a ser utilizado pelo dispositivo Sensory, nós temos um controle de torque previamente estabelecido ou estabelecido manualmente, assim como um controle de velocidade. Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com brocas gates, com brocas largo ou com alargadores cervicais, nós podemos aumentar o torque e a velocidade do dispositivo, favorecendo um melhor corte no interior do canal radicular. Esse controle de torque dentro do dispositivo Sensory ele vai de 0,6 a 4 newtons, enquanto que em relação à velocidade nós temos um controle e uma adequação de 100 a 1000 rotações por minuto utilizando esse dispositivo.
Isso nos permite um corte mais adequado, preservando a estrutura dentinária, evitando um desgaste excessivo da entrada do canal radicular e atendendo os conceitos contemporâneos do preparo dentro do tratamento endodôntico. Um outro dispositivo interessante do motor endodôntico Sensory é o dispositivo denominado de testador. Ele é acoplado ao motor endodôntico Sensory e ele vai fazer a checagem se o sistema e se o circuito estão funcionando perfeitamente. A partir do momento da inserção do dispositivo, ele vai emitir esse efeito sonoro, vai fazer a checagem de todo o sistema e vai atribuir uma numeração aqui no display do motor endodôntico Sensory. Se essa numeração estiver entre os valores de 1 e 4, significa que o motor e o sistema estão funcionando perfeitamente, apresentando ideais condições de uso para a realização do preparo do canal radicular. Conforme nós podemos visualizar aqui no nosso display do motor endodôntico, está indicando a numeração 02, indicando que o sistema está em perfeitas condições e que o preparo do canal radicular pode ser feito adequadamente utilizando esse dispositivo. Bom, conforme observado no display do motor endodôntico Sensory, existem 3 modos de funcionamento que podem ser acionados pelo botão ENAP da base do equipamento. No primeiro modo de funcionamento, diz respeito ao preparo do canal radicular, onde no display vai estar demonstrado qual sistema, torque, velocidade, entre outras informações, estão sendo utilizados para o preparo do canal radicular. Acionando o botão ENAP, nós passamos para o segundo modo de funcionamento do motor endodôntico Sensory, que diz respeito ao uso do localizador apical do dispositivo. A partir desse dispositivo, nós estabeleceremos a medida do comprimento de trabalho essencial para a determinação do sucesso do nosso tratamento endodôntico. De acordo com filosofias de diferentes escolas, diferentes limites apicais de trabalho são preconizados. 0 do localizador, 1 milímetro aquém ou até 2 milímetros aquém. Para se estabelecer o som contínuo da medida odontométrica desejada, a gente pode fazer a calibração desse comprimento no nosso dispositivo Sensory, adequando a filosofia preconizada para a realização do preparo canal radicular, desde 1 milímetro aquém, podendo chegar a 0,5 milímetros aquém, ou como tem sido preconizado pela maioria das filosofias técnicas, no 0 do localizador apical, ou seja, um preparo em toda a extensão do canal radicular, assegurando a eliminação de tecido inflamatório, restos necróticos e micro-organismos de toda a extensão do canal radicular. E por fim, acionando mais uma vez o botão ENAP do motor endodôntico Sensory, a gente consegue visualizar no display o modo integrado do motor endodôntico, ou seja, vai aparecer aqui no display o sistema, velocidade, torque que nós estamos utilizando, ao mesmo tempo em que é possível visualizar a extensão do nosso preparo. À medida em que a lima endodôntica avança em progressão no interior do canal radicular, o motor endodôntico Sensory vai mostrando a extensão em qual nós estamos chegando dentro do canal radicular. Isso evita, por exemplo, sobreinstrumentação, tendo um maior controle da nossa técnica de preparo e conservando o preparo endodôntico exclusivamente no interior do canal radicular. Bom, aqui nós estamos na primeira função disponibilizada pelo motor endodôntico Sensory, que é o modo preparo do canal radicular. No display é possível visualizar qual o sistema que nós estamos utilizando, bem como o torque e a velocidade que a lima irá trabalhar no interior do canal radicular. O motor endodôntico Sensory, ele conta com 28 sistemas disponíveis, entre sistemas rotatórios e sistemas reciprocantes, além de 2 sistemas programáveis, um para sistema rotatório e um para sistema reciprocante. Para a grande maioria dos sistemas rotatórios disponíveis no motor endodôntico Sensory, é possível fazer um controle de torque e de velocidade manualmente.
Além disso, podem ser acionadas as funções de reverso manual ou reverso automático quando da utilização desses sistemas. Quando utilizamos os sistemas reciprocantes que estão disponibilizados pelo motor endodôntico Sensory, estes ajustes eles são pré-programados pelo próprio motor, ou seja, nós não precisamos fazer a calibração dessas informações para que o sistema possa ser utilizado no interior do canal radicular. Em relação à utilização no interior do canal radicular, independente de ser sistema rotatório ou reciprocante, é bastante simples. Aqui na peça de mão com o contraângulo é acoplada a lima endodôntica e a partir do momento em que o sistema foi escolhido e os devidos ajustes foram feitos, um simples clique no botão do dispositivo é suficiente para o acionamento da lima. Dessa forma, nós temos uma utilização segura e adequada no interior do canal radicular, favorecendo a manobra do preparo químico-mecânico. No segundo modo de função do motor endodôntico Sensory, nós estamos trabalhando com o localizador apical, que vai fazer a definição do comprimento de trabalho e estabelecer um limite apical de preparo adequado para o sucesso do nosso tratamento endodôntico. Conforme pode ser observado aqui no display, nós temos a figura do canal radicular e o seu limite apical de trabalho, que pode ser previamente calibrado de acordo com a filosofia técnica preconizada. Nós conseguimos fazer essa calibração desde 0,5 aquém do ápice radicular, mudando para 1 milímetro aquém, ou ainda fazendo o preparo em toda a extensão do canal radicular no ponto zero desse localizador. Para estabelecer essa medida odontométrica, são essenciais 3 dispositivos. O primeiro deles é este cabo branco que apresenta os conectores para os eletrodos. Esse cabo branco ele é conectado aqui na base do aparelho e nós vamos conseguir visualizar 2 conectores, um conector branco e um conector cinza. No conector branco é acoplada a alça labial que deverá ser posicionada no lábio do paciente, no lado contrário ao dente que está sendo submetido ao tratamento endodôntico, enquanto que no eletrodo cinza vai ser acoplado o dispositivo de conexão ao intermediário da lima. Conectando essa alça labial no paciente e conectando esse eletrodo no intermediário da lima, nós vamos ter o circuito fechado e, consequentemente, a indicação no nosso display do motor endodôntico Sensory referente ao comprimento de trabalho e estabelecimento da medida odontométrica. Então aqui nós temos uma simulação da definição de comprimento de trabalho e estabelecimento da nossa medida odontométrica. A alça labial, que é acoplada no lábio do paciente, acoplada ao conector branco, e o conector do intermediário da lima acoplado ao eletrodo cinza. Nós vamos então posicionar esse conector no intermediário da lima e à medida em que nós formos descendo no interior do canal radicular, o dispositivo Sensory vai nos demonstrando a medida odontométrica. Então, eu seguro aqui com uma mão a lima e com a outra mão eu faço a conexão do eletrodo. Nesse momento, o dispositivo Sensory está me mostrando que eu estou 0,2 milímetros aquém do ponto zero da saída do forame apical. De acordo com a maioria das filosofias preconizadas para a realização do tratamento endodôntico, o ideal é que nós realizemos o preparo em toda a extensão do canal radicular, ou seja, no ponto zero do localizador apical, que corresponde à saída do forame apical. Então aqui na nossa simulação eu vou empurrar a lima um pouquinho mais para baixo para que eu consiga chegar no ponto zero desse localizador. 0,1 aquém e 0. Nesse momento o dispositivo Sensory emite um som contínuo indicando que a gente está na medida odontométrica desejada. Caso eu ultrapasse o forame apical, o dispositivo Sensory vai marcar o over no seu display,
fazendo justamente a indicação de que a lima endodôntica está transpassando o forame apical, o que poderia acarretar em uma sobreinstrumentação, que é o que nós não desejamos. Nesse momento, então, nós recuamos e voltamos à medida odontométrica desejada e à emissão do som intermitente contínuo para o estabelecimento da nossa medida odontométrica. Dessa forma, nós estamos assegurando uma correta medida odontométrica, uma limpeza em toda a extensão do canal radicular e favorecendo o prognóstico dos casos submetidos ao tratamento endodôntico. Bom, e por fim, nós vamos demonstrar a terceira função do motor sensory, que diz respeito ao modo integrado. Como nós mostramos anteriormente, nós temos o modo preparo do canal radicular, o modo localizador apical e agora, conforme vamos demonstrar, o modo integrado. Ou seja, além de mostrar as informações pertinentes ao sistema que nós estamos utilizando, entre outras funções como torque e velocidade, nós também vamos ter um controle do limite apical de preparo, ou seja, nós vamos saber exatamente onde que a lima está trabalhando, em termos de comprimento, por meio desse controle que nós temos no dispositivo sensory. Para isso, são fundamentais algumas etapas prévias à utilização do dispositivo no interior do canal radicular. A primeira informação importante é que o adaptador LED ele precisa estar acoplado à peça de mão com o contraângulo. Isso vai auxiliar no fechamento do circuito. Então nós acoplamos esse dispositivo LED e colocamos esse dispositivo metálico em contato com a lima endodôntica. A segunda função ou informação importante é que o nosso cabeamento do localizador apical ele precisa estar conectado no dispositivo. Então, conforme nós mostramos anteriormente, a gente vai fazer a conexão aqui do localizador apical, nos auxiliando nessa determinação e acompanhamento do nosso limite apical de preparo. E por fim, nós precisamos fazer uma terceira conexão. Esse cabo que possui uma entrada USB, ela é conectada na base do equipamento e esse outro plug, ele é acoplado à peça de mão do dispositivo sensory. Acoplando esses três dispositivos, o dispositivo LED, o cabeamento do localizador apical e o cabo conectado à base e à peça de mão, a gente tem condições perfeitas para trabalharmos no terceiro modo de função integrado do motor endodôntico sensory, tendo as informações pertinentes para o nosso preparo e acompanhando o limite apical do preparo da lima endodôntica no interior do canal radicular. Para nós iniciarmos o preparo nessa terceira função integrada do dispositivo sensory, a primeira coisa que nós precisamos fazer é desconectar o plug onde vai a conexão para o intermediário da lima. Esse eletrodo ele é dispensável a partir do momento em que o circuito será fechado por esse cabo em contato com o dispositivo LED da peça de mão e a alça labial posicionada no lábio do paciente. Então aqui no nosso protótipo a gente consegue fazer uma simulação da alça labial do paciente e ao invés de termos a presilha que vai conectar no intermediário da lima, o circuito será fechado pelo dispositivo LED acoplado à lima endodôntica. Bom, então aqui nós vamos fazer uma simulação de um preparo no interior do canal radicular utilizando um sistema rotatório. E conforme a gente pode observar no display do dispositivo sensory, à medida em que a gente for progredindo no interior do canal radicular em profundidade, o display ele vai nos mostrando em que limite nós encontramos com a lima endodôntica. E isso nos traz um total controle do nosso limite apical de trabalho, evitando sobreinstrumentação e um preparo extensivo no interior do canal radicular. Então, a partir do acionamento da lima endodôntica, a gente dá início à progressão no interior do canal radicular e à medida em que vamos progredindo por meio de avanço e retrocesso da lima endodôntica, nós conseguimos observar no display do dispositivo sensory a progressão em direção ao ápice. E quanto mais nos aproximamos da saída do forame apical, aumentam as emissões do efeito sonoro do dispositivo, nos permitindo identificar que o preparo
ele está contido única e exclusivamente no interior do canal radicular, sem transpassarmos o forame apical, evitando uma sobreinstrumentação, evitando a extrusão de debris e de micro-organismos para o espaço extra-radicular e nos permitindo um maior prognóstico e uma maior previsibilidade da cicatrização dos tecidos acometidos pelas patologias pulpares e periapicais. Bom, além das funções padrão de determinação de sistema rotatório ou reciprocante, calibração de torque e velocidade, o motor endodôntico Sensory ele apresenta 3 outras funções bastante interessantes para a execução do preparo do canal radicular durante a terapia endodôntica. São elas o reverso apical, ou seja, a partir do momento em que o instrumento ele é tensionado no interior do canal radicular, é acionado o reverso e ele sai no sentido contrário de preparo do canal radicular, evitando que a lima prenda nas paredes dentinárias e ocasione uma fratura. A segunda função é o início automático, ou seja, sem o acionamento do botão, à medida em que posicionamos a lima na entrada do canal radicular, o sistema ele é acionado e dá início ao preparo do canal. E por fim, o slowdown, que é um movimento mais reduzido da lima endodôntica a partir do momento em que essa lima endodôntica ela se aproxima do ápice radicular. A primeira simulação que nós vamos fazer aqui no protótipo é o reverso apical, ou seja, quando a lima é tensionada no ápice do canal radicular, é acionado o modo reverso, impedindo que a lima se prenda às paredes do canal e ocasione uma fratura do instrumento endodôntico. Então, à medida em que eu progrido aqui no interior do canal radicular e me aproximo do ápice radicular, essa lima ela é tensionada. E a partir do momento em que surge a tensão, é acionado o reverso, a lima sai girando no sentido contrário ao preconizado pelo sistema e evita o ocasionamento de acidentes e complicações no interior do canal radicular. A segunda função diz respeito ao início automático do acionamento da lima endodôntica. Para isso, eu escolho o sistema que eu vou fazer o preparo do canal radicular, pressiono a tecla 7 e aqui eu consigo navegar dentro do display. Eu posso acionar o acionamento automático e também o movimento de slowdown, ou seja, uma redução progressiva da rotação do instrumento no interior do canal e com isso um preparo mais seguro do canal radicular. Quando eu pressiono no display o dispositivo início automático por meio do botão ENAP, eu venho com a minha peça de mão na entrada do canal radicular e quando essa entrada ela é detectada, imediatamente a lima é acionada, sem a necessidade de eu fazer o acionamento por meio do botão na peça de mão. Então, mais uma vez, posiciono a lima sem acionar o botão na peça de mão, ela detecta a entrada do canal radicular e temos o acionamento automático do instrumento endodôntico no interior do canal radicular. Já em relação ao dispositivo slowdown, mais uma vez eu consigo a navegação por meio dos comandos do dispositivo Sensory. Com isso, à medida em que eu progrido no interior do canal radicular, eu vou ter uma redução dessa rotação do instrumento, assegurando uma ampliação mais adequada num terço crítico do canal radicular. Inicio a instrumentação em terço cervical e à medida em que eu vou progredindo em terço médio e terço apical, eu tenho uma redução progressiva dessa rotação e com isso uma ampliação mais segura e adequada nos terços médio e apical do canal radicular. Bom, essa foi mais uma conversa a respeito do motor endodôntico Sensory, desenvolvido pela Schuster Equipamentos Odontológicos, mostrando os componentes que integram esse dispositivo, a montagem desses equipamentos e demonstrando algumas funções muito interessantes que vêm para auxiliar a realização do tratamento endodôntico. Cabe a nós destacar a importância de um preparo químico-mecânico bem executado, a importância da ação de substâncias químicas auxiliares
que, associada ao uso de dispositivos tecnológicos, vem para otimizar a realização do nosso tratamento endodôntico. Meu nome é Matheus Souza, sou professor de endodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo e, junto com a Schuster Equipamentos Odontológicos, estamos sempre procurando aperfeiçoar a nossa técnica, otimizando o preparo químico-mecânico e, sem dúvida alguma, o motor endodôntico Sensory, com a associação do localizador apical, vem para preencher em todos esses requisitos esse propósito.